Olá, meus amores! Agora eu estou mais calma, mais contente, porque estamos fechando aí com chave de ouro esta aula. Uma aula foi mais leve, né? Falamos aí da democracia brasileira. Então, queridos, preciso agora que vocês prestem atenção na revisão, tá? Dessa aula 21.2. Vamos para a tela? Isso mesmo, 21.2. Teremos mais uma aula, queridos, de conteúdo. Nesta aula, fizemos reflexões sobre a filosofia e a democracia brasileira. Vocês conheceram aí alguns pontos, né, importantes que definem a democracia brasileira. O que é a sociedade democrática? A democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal. Mas esse conflito, estudante, conflitos de ideias, de ideologia, não é conflito armado, não, viu? Conflito de briga, dessas coisas escandalosas, não, nada disso. Conflito legítimo e legal de busca pelos seus direitos, né? Reflexões, diálogos, pelo seu ponto de vista também, né? Sobre os direitos, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Os cidadãos são sujeitos de direito e que, onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos, né? Onde os tais direitos não existiam e nem eram garantidos, né? Antes da sociedade democrática. Tem-se o direito agora de luta por eles e de exigi-los. Nós temos o direito de lutar por nossos direitos, caso ele não exista, apesar que ele está lá na Constituição. E esse cerne a democracia. Então, Estado democrático, os cidadãos têm direito de luta, de exigir os seus direitos sociais. A criação de direitos. A democracia foi inventada, nós sabemos lá, desde dos gregos antigos, né? Criou-se a tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais, que definiu o cidadão: igualdade, liberdade, que mais? E participação no poder. Esse também era o sistema político, democrático da Grécia, dos gregos antigos, né? Igualdade, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos. Liberdade, direito de expor opinião, interesses públicos e participação no poder. Ter direito o quê? Das discussões e deliberações públicas ali na polis, né? Esse é o sistema democrático direto. Traços da democracia. 2 traços diferem, então, a democracia. Primeiro, a democracia é a única sociedade o único regime político que considera o conflito legítimo, e a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, ao possível, às transformações e ao novo. Então, os traços da democracia, ela vai se transformando, ou seja, a democracia também ela vai se adequando ao tempo, né? ao agora, ao novo. Né? Ela precisa acompanhar as transformações sociais. Dificuldades para a democracia no Brasil. Primeiro que a sociedade é autoritária e também nós temos sistema de hierarquia. Divide as pessoas inferiores e superiores. Não há percepção nem prática de igualdade como um direito. Os interesses, quando não se transformam em direitos, se transformam em privilégios. Então, essas são as dificuldades da democracia. Autoritarismo, as hierarquias, né? Que sempre tem um que manda mais que o outro. Há essa divisão de classe social devido ao nosso sistema capitalista. Então, tem a classe privilegiada, que detém o poder, né? O poder econômico, e a classe que Marx chamava de proletariado, os trabalhadores, os escravos, os trabalhadores que têm aí o seu trabalho, né? Exploração. Aliás, o rico fica rico com a exploração do trabalho. Estudante, vamos então para a nossa
atividades de sala. Vamos lá resolver as atividades. Muito bem, queridos, vamos responder as atividades. Vocês ficaram com um momento interativo, fizeram reflexões aí sobre suas percepções em relação à democracia brasileira, se seus direitos têm sido respeitados, se vocês observam aí uma democracia representativa que atende aos direitos, né, dos cidadãos, conforme as legislações, né, nos garante. Espero que vocês tenham feito excelentes reflexões. E aí nós temos também atividade escrita. Vamos lá? Vamos responder. Caso vocês não tenham feito, vocês podem acompanhar ou podem fazer como tarefa também. Mas vamos aqui fazer a leitura. Questão 1. Quando a democracia foi inventada pelos atenienses, criou-se a tradição democrática como instituição de 3 poderes fundamentais, que definiu o cidadão. Esses 3 direitos estão expostos na alternativa. Vamos direto aqui na resposta. Quais são os 3 direitos? De igualdade, todos tinham direito de participar, igualdade de direito de ser cidadão, sendo cidadão, na verdade, de participar, liberdade, direito de voto, direito de dar opinião e participação no poder. Esses foram os 3 direitos expostos na democracia ateniense, né? E também só participava quem era cidadão. Lembra quem era cidadão em Atenas? Lá na Grécia Antiga, somente os homens, né? Os homens, mulheres não podiam, crianças, idosos, aqueles que não eram, os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, tinha vários requisitos para ser cidadão e participar aí da democracia, né? De direito de participar das decisões nas assembleias. Questão 2. Para os gregos da antiguidade, a democracia era considerada direta. Aquela que os gregos se reuniam em praça pública, né, a ágora, para discutir e decidir assuntos referentes à sociedade, né, naquele período, para o bem comum de todos. E no Brasil, qual é o tipo de democracia? Se na Grécia Antiga a democracia era direta, ou seja, o poder estava na mão do povo, era o povo que decidia, né? Todo cidadão participava então dessa assembleia lá nas praças e tomavam decisões importantes para o bem comum da comunidade. E no Brasil, vocês lembram qual é o tipo de democracia? Democracia representativa, que quer dizer o quê? Nós, cidadãos, temos o direito de escolher quem vai nos representar por meio do voto, exatamente. Não é só apontar o dedo, não. Ah, fulano, não. Tem todo um sistema judiciário, né? Todo um sistema da justiça eleitoral para votar. Precisa ter um título, fazer um cadastro, um título. E no dia, né? No dia da eleição, dia determinado para votar, os jovens, a partir de 16 anos, é facultativo o voto. Os maiores de idade é obrigatório. Caso não votar, vai pagar uma multazinha lá. E os idosos, a partir de uma certa idade, também é facultativo. Mulheres e homens podem votar no Brasil. Antes era só os homens. Vamos, então, decolando para o futuro. Eu acredito que é o sonho de todo estudante decolar na vida, né? Subir na vida, crescer. Então, é necessário estudar, aí se dedicar aos estudos. Então, vamos começar desde agora, treinar questões do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, uma questão de 2021, sobre a democracia. Olha, vamos ver como que formular essa questão aqui. Ó. Numa democracia representativa, como é o Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do Executivo e do Legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania.
na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões da máxima relevância para o desempenho dessas tarefas, foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Tá, esse foi o texto, preâmbulo inicial. Vamos à pergunta, ao comando da questão. Na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio de quê? Ali, o texto deixou claro que na democracia brasileira nós temos a escolha de representantes do legislativo e do executivo, e essa escolha baseia-se na representação popular, ou seja, somos nós que vamos lá votar nos nossos representantes. Isso ocorre por meio dos partidos políticos, dos votos, porém, esses representantes, eles se apresentam por meio de partidos políticos, não é só por fóruns sociais, nem por conselhos ou entidade de classe, ou organizações não governamentais. Eles só podem se colocar à disposição para serem escolhidos caso eles participem de um partido político. Nós temos vários partidos políticos no Brasil, nós temos um grupo da direita, um grupo do centro, outro da esquerda, outros dos extremos, enfim, temos vários partidos políticos e os políticos, os interessados em nos representar, estão aliados a esses partidos. Muito bem, vamos para a última questão, uma questão discursiva. Reflita sobre sua visão da democracia no Brasil. Você está de acordo com a maneira como a democracia brasileira gerencia os três poderes? O executivo, na verdade, o executivo e o legislativo. Nós escolhemos o judiciário, são os juízes, que têm uma outra forma, eles trabalham em prol da sociedade, mas por meio de concurso público, mas também numa perspectiva de atender aos direitos sociais. Porém, o executivo e o legislativo, eles atendem aos direitos da sociedade? Você percebe que seus direitos são respeitados? Se não, explique o motivo. Algum momento você teve os seus direitos desrespeitados, estudante? É uma resposta pessoal. Ainda tenho aqui um material complementar. Olhem aqui para mim. Essa pergunta ela é bem pessoal, cada um responde conforme aí a sua visão. Você pode fazer aí uma análise, vocês estudantes, muitos de vocês estão aí, desse primeiro ano tem 15, 16 anos, 17 anos ou mais, temos alunos com mais idades também, então vocês têm experiência nos últimos anos de governo no nosso Brasil, como o executivo, seja municipal, estadual ou federal, vocês sabem quem são ou quem foram os últimos representantes. Então, você consegue aí fazer uma análise sobre isso. Você tem visto os seus direitos sendo respeitados? E aí, se sim ou não, em qual dos direitos? Talvez a saúde. A saúde ainda está precisando melhorar. Então, é importante fazer essas reflexões. Na educação, o que precisa melhorar? O que você acha? Porque muitas vezes nós não reivindicamos, porque nós não sabemos nem quais são os nossos direitos, nem o que nós estamos precisando. Então, jovens, estudantes, vocês que vão atuar futuramente na sociedade, vocês que serão futuros candidatos, futuros representantes aí, precisam conhecer o nosso sistema político, que é o sistema democrático, como que funciona o executivo, como que funciona o legislativo, o judiciário. Na verdade, precisa conhecer como que vem sendo desenvolvido no país, as políticas econômicas, não é verdade? Tudo isso tem a ver com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida, da forma como nós vamos escolher os nossos representantes.
Então, política, tem gente que não gosta de discutir política. Ah, eu não gosto de política e não gosto de discutir religião. Tudo isso a gente precisa discutir, precisa falar, né? Não é discutir, brigar. Falar sobre o que você acha, o que você percebe, como que você tem acompanhado aí os noticiários, o que vem acontecendo no nosso país. Né? Temos que estar atualizado. Então, fica aí a resposta pessoal e aí vocês podem ler entre vocês aí. Tudo bem? Vamos lá para nosso material complementar? Vamos fechar? O material complementar de hoje nós temos um texto sobre democracia para reforçar o conhecimento e sanar a curiosidade de cada estudante. Tá? Esse texto está lá no Mundo Educação, nesse site. Vocês podem pesquisar e ter aí mais leituras sobre o que é a democracia. Muito bem, queridos, concluímos esta aula 22, aula 21, fechamos essa aula e aguardo vocês para finalizar essa unidade. E depois, sucesso na avaliação, hein? Quero que a professora me passe depois. Se todos vocês tiveram sucesso, estudaram direitinho aí filosofia. Obrigada pela atenção, queridos, e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!